Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um Passando de Nível, seu podcast de games quinzenal aqui do Multiverso da Geek. Hoje a gente vai continuar falando da nossa série de versões. A gente já falou das próprias versões em si, falamos de patches e agora vamos falar das grandiosas ou não DLCs. Mas comigo está ele aqui, Felipe Você Chaves. sabe que a juventude usa DLC pra falar delícia, né? Mas essa que a gente vai falar aqui muitas vezes não é uma delícia. Algumas vezes sim, outras não. Então falaremos aqui, já falamos de patches, de atualização, e agora vamos falar de DLCs, né? Qual que é a diferença e as particularidades aí também dessas tão amadas e odiadas funções a mais que temos É atualmente. isso aí, mas antes, né, não esqueçam de nos seguir, multiverso.dageek no Instagram e também no YouTube, né? Então, se você não tem aí o seu agregador, Spotify e tal, você pode ouvir esse podcast no YouTube também. E, meu, tamo indo aí com vários degustando séries, voltou também os Cine Geeks mensais. Então, tá saindo bastante coisa no multiverso, segue a gente aí. Se você quiser me seguir também, @nerdkit no YouTube, @nerdkit com dois T's no Instagram. E a loja nerdkitclub.mercadoshops.com.br. Quem puder adquirir aí um itemzinho aí, porque esse mês tá foda. Faz a boa, faz a boa. É, faz a boa pra nós aí. E E o para me seu, Felipe? seguir é só ir lá no @contra o tédio. Então, tô querendo até voltar a fazer também ali conteúdo pro Instagram. Então já fica de olho lá, quem sabe eu volto aí fazer uns Isso aí. reels. Então, sem mais delongas, bora! Então, né, antes da gente começar a falar, né, das polêmicas da DLC, a gente precisa falar de onde veio, né? DLC, ele é a sigla dele, né, que é o fala de downloads, né? São downloads que você pode fazer dentro dos seus jogos para complementar o jogo. Essa era a ideia inicial de download. E essa é a grande diferença de patch. Vocês lembram, né? Para quem quiser se lembrar aí, temos o nosso episódio de patch, que os patches de atualização, eles só chegam chegando. Você abre o seu jogo, ele vai obrigar você a instalar aquele patch de qualquer forma. Ou ele já vai automático, ou você vai ter que instalar para prosseguir. A DLC não. A DLC, ela é feita para que você faça o download se você quiser. Então, se você quiser deixar o seu jogo mais robusto, se você quiser adicionar mais coisas, a DLC está lá para complementar o seu jogo. Essa era a Isso, ideia inicial. exatamente. Assim, querendo ou não, né, Léo? De certo modo, hoje em dia nós temos patches que, se bobear, acrescentam até mais conteúdo do que DLCs. Tem algumas Hoje em dia, DLCs, tem patches de atualização. A coisa meio que se desvirtuou, porque o patch de atualização inicialmente era muito focado em correção, né? A gente já falou bastante ali sobre os patches de atualização. E a DLC era sempre para poder expandir a experiência dos jogadores. Só que hoje em dia nem sempre é isso. Temos boas DLCs e realmente vamos citar bons e maus exemplos ao decorrer desse episódio, mas é algo que foi um pouco banalizado, né? Temos aí empresas que já têm DLC anunciado antes mesmo de sair o jogo. Então esse é um grande problema também. cara, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto aí, onde a DLC é mais do que um complemento. Mas a gente não pode esquecer do surgimento, né? Que foi lá no Total Annihilation, que é um jogo lá de 97, de PC mesmo, né? Se vocês quiserem jogar o Total Annihilation, eu recomendo. Ele é um jogão de PC, ele tem na Steam.
tá? Ele é baratinho, eu acho que ele é R$8, R$10. Já com a sua edição completa, né? Porque a DLC ela veio da ideia do patch, de atualização mesmo, mas os caras não queriam deixar robusto o jogo. Então você baixava se você queria. E eles ficavam atualizando o jogo, né? Como se fosse um MMO mesmo, adicionando várias coisas lá para você fazer o download. E aí chegou para os consoles pelo Dreamcast. O Dreamcast que foi, vamos colocar assim, que foi o primeiro console que teve uma conexão com a internet boa, né? O PlayStation 2 tinha, mas era meio ruim, até porque é uma entrada de telefone, né? Não é de cabo de rede. Já o Dreamcast já é um cabinho de rede que você consegue colocar ali. Então não é bom, mas foi o primeiro que foi bom para uma DLC. Então as pessoas já começaram a colocar DLCs nos jogos de alguns jogos de Dreamcast no mesmo jeito que foi feito no Total Annihilation. Então a partir daí o PC já estava bem à frente, né, com a questão de DLC, e começou nos consoles através do Dreamcast aí. Então é porque, como é algo que depende do download, né, Léo? Então, acabou que a partir do momento que os consoles começaram a ficar mais conectados, aí que a DLC cresceu mesmo, né? E aí, conforme foi crescendo, nós temos vários tipos de DLC, né? A primeira DLC que a gente tem são, de fato, os que vêm do patch em si, que são expansões, né? Onde você vai... Não é o final do jogo, eles são expansões, que você vai jogar uma nova aventura, você vai jogar um novo mapa, como é o The Witcher 3, por exemplo. Né, que você tem lá acho que é o Blood and Wine, né? Que chama? Isso. Uma delas é. Isso, e por aí vai. Então tem esses de complemento de jogos aí. Eu acho que esse talvez seja, assim... Essas são as que, pra mim, muitas vezes são as que mais justificáveis, né? As que conseguem acrescentar conteúdo. É óbvio que temos conteúdos e conteúdos aqui. Então, por exemplo, o Léo citou aí The Witcher 3, é uma campanha enorme, sabe? É um outro mapa com novos inimigos, com tudo diferente. Ele meio que compensa ali o valor, né? Porque um ponto importante, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso, é que DLCs, na maioria dos casos, elas não são gratuitas. Então existem sim alguns casos, um pouco mais raros, de DLCs gratuitos, mas na maioria dos casos não são. Então, muitas vezes tem expansão que justifica o valor cobrado, mas tem várias outras também que não justifica, né? Que é uma história meio... que dá pra ver ali que, poxa, isso aqui poderia estar no jogo base, talvez é uma história curta demais, perto do tempo do jogo. Então, esse é um dos tipos, talvez o que mais justifica, mas ainda assim não quer dizer que é garantia de que vai ser um conteúdo de qualidade. Exato. Um jogo que eu posso falar pra vocês que me agrada muito o DLC de expansão é o Green Dawn. Não sei se vocês já jogaram aí, ele é um jogo estilo Diablo. Eu tô jogando com o Rafael aqui do Multiverso da Geek. E, cara, só pra você ter uma ideia, o jogo ele tem assim, o mapa oeste, que depois vira pro norte, o mapa leste e o mapa sul. Esse é o jogo. Aí o jogo me mete 3 DLCs. 3 mapas enormes pra você explorar. Então praticamente são mais uns... Green Dawn já é grande, né? Então essas 3 DLCs dão mais uns... Um Green Dawn e meio. Quase 2 Green Dawn junto. Então é um negócio muito grande, assim. Não são complementos de história, mas sim histórias diferentes. Que você pode jogar... Ah, legal. Você pode jogar com o seu mesmo personagem. Então você zera o Green Dawn ali, você acaba com a catástrofe que tá ali, entre aspas, né? E aí vem um que é conectado com a história, que é da bruxa. Esse daí é uma nova ameaça mesmo. E os outros 2 são portais que você vai para um outro mapa diferente, como se fosse um outro continente. Igual o Diablo 2, né? Você vai para outro continente e você começa uma aventura como se fosse do zero, só que com um personagem forte. Então é um tipo de expansão de DLC que eu gosto muito, assim. Eu acho que é sempre muito bom, né, Léo, quando é uma expansão assim de um jogo que você já curtiu, já finalizou a campanha e quer voltar pra ele, né? Então a gente falou, isso acontece um pouco com o patch também,
a gente citou sobre isso, mas acontece bastante aqui com DLC. Então, por exemplo, eu citei lá o Overcooked, e o Overcooked é um jogo que eu tenho todas as DLCs, do 1 e do 2. Por quê? Porque é um jogo que a gente joga muito aqui de casal, eu e minha esposa. Então, adoramos Overcooked. Poxa, lançou DLC? Vamos pegar. Lançou outra? Vamos pegar também. Porque é uma forma de trazer você de novo pro jogo. E o legal é que tem muita DLC que eles conseguem colocar mais mecânicas, avançar o jogo de alguma forma. Já que, por exemplo, poxa, o jogo foi lançado, vamos supor aí, ele foi lançado em 2020 e sai uma DLC em 2021, ele já teve feedback da comunidade, ele já teve um monte de coisa nesse intervalo, onde ele já pode até mesmo já arriscar uma mecânica nova ali nessa DLC, sabe? Até mesmo preparando para uma possível sequência. Então, isso é uma das coisas interessantes também. Isso. Tem um que eu gosto bastante, que pra mim é mais do que skin, que é o do Dead by Daylight, que é sempre um assassino, 2 sobreviventes e um mapa novo. Um assassino, 2 Ah, sobreviventes e um mapa sim. novo. Às vezes um sobrevivente só, isso depende da franquia que eles querem falar, mas se for uma franquia de filme, por exemplo, eles conseguem colocar 2 sobreviventes novos, né? E isso é legal, é um pacotão que os caras colocam. Mas um que não me agrada muito são os de skin, cara. São os pacotes só de skin. É o mesmo personagem, só vai mudar o efeitinho do tiro, a roupinha. Isso Nossa, cara, isso, sei lá. Uma coisa que, pô, É, eu entendo pro jogo grátis, sabe? Tipo, sim. Fortnite, o Brawl Stars, por exemplo, que são jogos que você baixa de graça. E é um método dos caras ganhar dinheiro, né? Eles ganham bastante dinheiro com acesso, tudo. Mas essas DLCs de skin ficam de extra. Mas agora você comprou o jogo e você quer com DLC de microtransação dentro, aí é complicado, mano. Aí eu não curto muito, É não. engraçado, assim, fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, eu já acho o contrário, sabe? Eu acho que as de skins, elas me incomodam menos porque é cosmético. Então, tipo assim, isso não vai me impactar como jogador, sabe? Ah, poxa, eu tô usando, vamos supor, eu vou jogar um Resident Evil. Então, você vai pagar uma skin pra você jogar com a Jill com outro visual. Tá bom. Não compro e ok. O jogo vai estar lá pra mim do mesmo jeito. Já quando trata daquelas expansões mesmo, igual a gente tava falando ali, que é um dos principais tipos, eu acho que aí tem uns que já são sacanagem, sabe? Porque parece que o jogo tá tirando já a sua experiência, sendo que você já comprou o jogo. Então, por exemplo, poxa, pra você enfrentar esse boss é só com DLC. Aí eu já acho maldade, sabe? Poxa, É, peraí. Isso aí já foi pensado desde o início, eu paguei caro no jogo e ainda não vou ter essa experiência, sabe? Eles fazem. Quem é fera de fazer isso é nosso amigo Ubisoft, né? Que faz isso bastante. A EA também tem um pouco disso, de muitas vezes já anunciar o jogo com várias DLCs. E aí você pensa, poxa, será que não dava mesmo pra incluir isso no jogo? é, Né? Aí, não, eles não incluem, porque eles querem faturar mais, sendo que, poxa, é chefe, é coisa que tá ali, não é uma coisa que, por exemplo, igual do exemplo que você deu do jogo, ou eu falei do Overcooked, que foi lançado muito tempo depois. Não, desde o início já tá previsto, já tá ali, né, o conteúdo. Mas eles querem ganhar uma grana a mais. Né, até mesmo para poder fazer aquelas versões completas ali, versão de colecionador e tudo mais, que a gente já falou também no nosso episódio ali de versões. isso. E quando a DLC é o final do jogo? Isso que mais me irrita. Isso daí é bizarro, né? É, Eu acho que a Azura Wrath, pra mim, eu acho que foi isso, se não me falha a memória. é o. Que é aquele jogo da Capcom. Sim, o Remnant from the Ashes. Que. Isso é uma loucura. Imagina, você compra um jogo e aí eles fazem o desfecho da história através de um Cara, DLC. É maldade. cara, tipo assim, Tinha a que- Remnant from the Ashes é um puta jogo, tá? Puta jogo. Mas aí você zera, ou tô falando do um, tá? Você zera, ele é meio assim o final. Aí os caras lançaram DLC com outro mapa. Que você, pra você habilitar a DLC, além de você pagar, né, claro,
Você tem que pegar uma chave com um cara lá pra você abrir um calabouço lá, uma dungeon. E aí você vai explorar todo esse mapa. E aí você chega lá, mata os chefes que tem e mata o último chefe. E aí se você parar pra olhar a cutscene final da DLC e você conectar as coisas, você percebe que é o final do jogo. Que o jogo mesmo não tinha acabado ainda. O final do jogo é DLC. Eu fiquei, puta, mano, que sacanagem. É porque é um baita jogo. Se eu tivesse. Se fosse no conceito correto do DLC ser um complemento, pô, eu compraria tranquilamente. Até porque saiu barato. A DLC do Remnant saiu a R$ 20 na época. Né? A Epic deu de graça o jogo completo aí. Então eu pegaria tranquilo. O jogo é bom pra caramba. Só que eu parei pra pensar. Eu falei, ué, mano. E a mesma coisa o Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, beleza, tem um encerramento lindo, mas quando você vai pra nova ilha, tem um outro final lá. E é aquele final da ilha, da DLC, se você. Eu não vou falar aqui porque joguem aí, né? Não vou dar spoiler. Mas se você parar pra pensar no final da DLC, você pensa, porque tá conectado com o Jin ao final da DLC. Aí eu falei, então quer dizer que aquele final que eu fiz não, Não era não verdadeiro, era né? verdadeiro, porque o final verdadeiro, pra mim, é o da DLC. Eu falei, porra, então quer dizer que se eu não compro, eu fico sem saber o que vai acontecer com o Jin, sabe? Então, sei lá, mano, tem umas DLCs que passam do. Microtransação pra mim também, sei lá. Depende da microtransação, cara. Aí entra muito esses jogos como serviço, todas essas questões, né? Mas falando pelo menos dessas três principais aí que você citou, que é as expansões, os cosméticos e os pacotes ali de personagem e mapa, eu concordo muito com você que Dead by Daylight é um ótimo exemplo. Smash Bros tem exemplos legais também, que continuou lançando conteúdo. Mario Kart também, né? Mario Kart, acho que esse ano não, mas até ano passado tava lançando pista nova, sabe? Pista nova e personagem novo. O jogo já tem anos e anos de lançado e ainda assim consegue manter uma base ali fiel porque continuava lançando conteúdo. Isso eu acho massa. Porém, temos que falar também do que a gente já reclamou demais aqui nesse É. podcast, que são os jogos de luta, Ah, é. que muitas vezes já lançam, assim, totalmente bloqueado ali. E teve uma polêmica que eu lembro demais referente a isso, que foi Street Fighter versus Tekken. Que no Street Fighter versus Tekken, ele veio com pouquíssimos personagens disponíveis, para você desbloquear era através de DLC e caro. Porém, alguém lá, hacker, quem sabe tudo mais, mexendo no jogo, viu que já tava tudo lá, sabe? Então, ou seja, nem é o conceito de download, o content ali, né, que é conteúdo para download, nem se aplica aqui, porque já tá no CD, sabe? Já tava tudo lá. É só mesquinharia da Capcom de não disponibilizar tudo. Não sei nem se foi principalmente a Capcom, acho que foi, né, que fez o Street Fighter vs Tekken. Mas ao invés de já lançar tudo de uma vez, então a gente viu que teve uma época que isso vem melhorando, né? Então é diferente de, por exemplo, um Mortal Kombat, que eles anunciam que de tempos em tempos tem rodadas ali que entra novos lutadores clássicos, personagens, lutadores convidados, etc. Ok, aí até que vai. Mas você lançar o jogo já faltando personagem importante e já vendendo ele, aí é maldade, aí é sacanagem também. Muito. Ó, pra mim, a maior sacanagem de luta, assim, de todos os tempos, é o Dragon Ball Fighter Z, mano. Porque os caras lançou um jogo super caro com 8 personagens pra jogar. Que Sendo que Dragon Ball é conhecido justamente por sempre ter muito personagem, né? cara, não tinha o Piccolo pra jogar. Você tinha a número 18, Goku Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin, Kuririn, o Gohan adulto, o Saiyaman, o Cell, o Buu, gordão,
e o Freeza. Aí depois eles foram lançando por pacote. Aí eles lançaram o pacote Dragon Ball Super, que é o Goku Blue, Goku Black e o Vegeta Blue. Aí depois eles lançaram o Super 2, que é os inimigos lá da série, que eu esqueci o nome lá, dos caras. Então vem. E foram pro pacote. Aí tem um pacote que vem o Videl, vem o Gohan pequeno, Super Saiyajin 2, e vem o. Sei lá. Yantia. Sei lá. Aí então o Piccolo, né, no caso. Então eles foram por pacote, cara. Eu achei isso, mano, que caça-níquel do caramba. O jogo saiu a R$ 220. E não deu um mês de jogo, lançaram o primeiro pacote de DLC, né? De personagens, que foram 3 só, por R$ 25, mano. Nossa, eu achei isso um absurdo, cara. É muito caro, viu? E assim, falando de cosmético, eu lembro que teve uma grande polêmica lá atrás, na época do. Como chama? Do Elder Scrolls 4, Oblivion. Que foi um dos primeiros que eu vi que gerou polêmica, porque eles lançaram, tipo, uma sela de cavalo dourada. E aí a internet foi uma loucura, porque, tipo, meu Deus do céu, como assim eles estão cobrando por algo que é só enfeite e tudo mais e tal? Imagina que hoje em dia é tudo tão mais caro e cosmético ainda. Não, a gente vai falando assim, sei lá, personagem de Fortnite. Eu fui ver isso uma vez. Tem uns que são vendidos caríssimo. Caríssimo, caríssimo mesmo. Que são meio que de edição limitada, assim, e tudo mais. Então é isso, assim. Tem. O preço vai só subindo. Assim como o preço dos jogos vai subindo, o preço das DLCs também. Até mesmo porque muitas vezes pra gente aqui tem a conversão. Então, poxa, beleza, foi lançado lá em US$ 10. Na hora que vem pra cá, aí o valor já aumenta de forma exponencial. Num jogo que já foi caro de comprar. Sim. E cara, assim, indo um pouquinho pra frente na discussão, a gente tem as DLCs também. Um dos conceitos da DLC não só também é uma coisa assim pra completar o jogo, mas também tem um lance de mídia, né? Às vezes os caras queriam completar o jogo e a mídia não suportava, por isso que ele é sempre via download, né? Então, como a gente tá virando no digital agora, né? Tá muito mais forte o digital, aí que a prática da DLC veio. Os jogos digitais, eles não precisam de tamanho, né? O tamanho dele vai ser instalação, o resto fica na nuvem. Você acha que DLC é necessário? Então, é uma pergunta difícil essa, porque, até pelos exemplos que a gente já falou aqui, eu acho que é necessário, mas não é imprescindível. Sabe assim, existe muito, porque temos os bons exemplos, né? Então, acabou de lançar aí, a gente falou já bastante aqui também, do Elder Ring, né? A DLC, que tem grande chance de concorrer como jogo do ano, mesmo sendo uma DLC. Então é porque é uma senhora DLC, é um jogo enorme, e tudo, e ele faz todo sentido não ter lançado junto. É uma outra coisa. Mas tem outros que são esses casos aí que a gente fala mesmo de que é o conteúdo pequeno e tudo mais, que poderia ter sido lançado junto. Então eu acho que é difícil a gente conseguir falar da DLC como um todo, sabe? Acaba sendo meio que pontual, porque tem bons exemplos e tem os exemplos ruins. Uhum. Para mim, a DLC ela é necessária para jogos que precisam de complemento de história, como é o caso do Resident Evil 5, por exemplo. Para mim, a DLC do Resident Evil 5 é um dos melhores já feitos, porque ele completa muito da história, ele conecta muito bem com a série principal e tal. Ou aqueles jogos que sempre vão ter uma expansão, né? Que é o caso do Green Dawn, que eu falei, que é o caso do The Witcher, né? Jogos. O próprio Diablo, né? O Diablo acabou, acho que lançou essa semana. Exato, Mais uma expansão. exato. O Diablo mesmo, cara, você pode colocar um monte de DLC nele que sempre vai ter pano pra manga pra jogar, né? O bom da RPG é isso, né? Você pode ir pra tudo quanto é lado
A história principal já tá fechadinha, mas você pode colocar novas ameaças atrás de novas ameaças. Não. Sim, e é legal porque aí adiciona mais 20 horas de gameplay, mais 30 horas de É. gameplay, sabe? Aí faz sentido, né? Sim, eu não sei o que isso impactaria numa nova versão do jogo. Mas se os caras viram que dá bom e eles conseguem atualizar, beleza, tranquilo. Né? Pode ir expandindo tal, né? As famosas expansões, né? Antigamente tinha lá os Warcraft da vida que você tinha que comprar o CD de expansão, né? As DLCs É, são praticamente isso, na forma digital. sim. Mas agora, jogos que não necessitam disso, que fica vendendo pacote atrás de pacote, eu acho que isso não é legal, cara. E eu falei pra você a questão do espaço, né? Não tem mais espaço. É digital, ele fica na nuvem, só vai instalar quando você quiser jogar. Então não tem mais o problema da mídia pra isso. O cara pode fazer o jogo do tamanho que ele quiser. Tendo começo, meio e fim, tá tudo certo. Ó, o Persona 5 são mais de 500 horas de gameplay, mano, pra você jogar. 500 horas pra você chegar do início ao fim. Imagina uma DLC do Persona. Pô, o cara vai morrer jogando. Né? O cara vai morrer. Então não precisa. Então você usa o espaço que você tem pra poder jogar. Então eu acho que você usar a DLC de má fé, usando como caça-níquel, fazendo microtransação dentro do jogo, desde que o jogo não seja de graça, né? Como eu disse, eu acho microtransação de jogos grátis justificável, mas um jogo pago, pra mim, não é justificável. Eu acho que tem que rever esses pacotes. Acho que isso não tem necessidade nenhuma, mano. Eu acho que é legal você fazer igual o Street Fighter 6 fez. Você solta um monte de personagem com um monte de modo de jogo, modo história, modo versus, modo survival, modo do como é que é o World Tour. E aí você fala, pô, quero fazer uma homenagem. Vou colocar aqui dois personagens. Vou trazer um de volta, que é o Bison, e vou trazer a Mai e o Terry, que quero homenagear a SNK. Beleza, isso é legal, isso é uma homenagem. Você vai completar com um personagem clássico. E as roupas do jogo, as skins, você consegue através do World Tour. Você vai no World Tour, você vai ganhando as moedas do jogo, e no jogo você vai comprando as roupinhas dos personagens, você vai comprando as skins. Se você quiser acelerar, você pode ir na loja comprar com seu dinheiro as skins, tem essa opção. Mas tem a opção de gameplay pra você fazer isso. Isso é maneiro, isso eu gosto pra caramba. E não ficar lançando mensalmente pacotes de personagem. Lança esporadicamente, com uma justificativa boa. E no caso desse exemplo foi uma homenagem. É. A minha dica é muito essa, assim, de. Acho que se você gosta muito do jogo e quer ter mais, dá uma pesquisada. Ainda assim, vê ali o que é expansão, se ela foi bem recebida, o que ela acrescenta, se ela tem esse conteúdo a mais de história, quantas horas que dá ali mais ou menos. Porque aí eu creio que, dependendo, vale a pena. Vamos supor, poxa, já detonei todo o conteúdo que tem disponível, quero mais, aí acaba que vale a pena ali conferir. Com certeza eu preferia que não fosse necessário e que todos os jogos já fossem lançados com 100% do conteúdo. Mas como, infelizmente, não é o que acontece, né? A gente vê isso. Então é só ter o cuidado para não cair. Por exemplo, um outro, a gente acabou não falando tanto ali, porque eu acho que entra um pouco, não é tanto cosmético, entra, não sei em qual categoria que entraria ali. Mas tem muitas aquelas DLCs que basicamente é para facilitar o jogo. Então vamos supor, eu vou jogar, dar um exemplo aí de Dragon Age. E aí tem uma DLC de R$ 25 que vai me dar uma armadura lendária, sabe? Uma arma lendária e tudo. Então é aquilo, poxa, é imprescindível para me zerar o jogo? Não, não é. Vai facilitar talvez a sua jornada? Vai. Você precisa mesmo disso? Sabe? Acho que é pensar. Se você precisa e seu bolso permite, vai na fé. Mas necessário não é. E eles tentam ganhar dinheiro com esse tipo de coisa de toda forma. Um dos maiores absurdos que eu lembro aqui de DLC se chama The Sims 4.
Que se não me falha a memória, até a última vez que eu vi, já tinha mais de 50 DLCs lançadas. E assim, é tudo muito caro. Se você for pagar o preço para você ter The Sims completo, você vai morrer uns 3 mil aí. Porque é tanta coisa que lança, é tanta coisa. E aí existem expansões robustas, menos robustas e até mesmo, tipo, coleção de objetos é vendido. Tipo assim, você paga para ganhar, sei lá, um micro-ondas, uma mesa e uma calça, sei lá, coisas do tipo. Então é aquilo, né? Assim, as empresas querem tirar o nosso dinheiro. A ideia é a gente saber valorizar o nosso dinheiro aí. Quando que vale a pena investir e quando que não vale. É. Então, por isso que. E outra coisa também que a gente tem que ficar ligado na DLC é justamente os valores. Um jogo. Aí você vai comprar uma DLC de, sei lá, mano, 50 contos, 100 contos. Né? Que foi o caso do Horizon, por exemplo. Horizon, você paga o jogo lá e tal. E aí a DLC dele lá do Frozen Wilds, se eu não me engano, na PSN ele foi lançado a R$ 100. R$ 100 uma DLC, eu sei que é praticamente um outro jogo, né? Mas espera aí, eu Sim. já tenho o jogo base, não precisa apelar tanto assim pra R$ 100 numa DLC, num complemento. Principalmente, né, o que a gente já falou no nosso episódio de versões, dependendo se você esperar um pouco, vai lançar uma versão completa, Exatamente. que já vai vir com a DLC. Então o Horizon mesmo é um ótimo exemplo. Depois já foi vendido com o Frozen Wilds junto ali. É, Então é. o Cyberpunk, por exemplo, que saiu aquele jogo complemento, né? Que não é uma DLC, é um jogo complemento mesmo. Sim. Já nas versões digitais você consegue comprar as duas versões juntas por um preço mais acessível do que você comprar os dois separados, né? E já tá começando, então daqui a pouco vai chegar aquelas versões de capinha de papelão com os dois jogos juntos por um preço mais acessível do que você pagou os dois separados. Então começa isso, né? Também tem essas coisas aí que a gente tem que prestar E às atenção. vezes é saber esperar, né? Não tem. Ainda mais se você gosta do jogo, acalma, não compra tudo de uma vez, não. Zera que bobear quando você acabar de zerar, o preço já baixou de alguma DLC, de algum conteúdo que foi lançado ali. Sabe um jogo, Léo, que a gente. Tem tempo que a gente não fala dele no passando de nível, que tem DLCs com um preço incrivelmente Hum, baixo? Vampire Survivors. é mesmo. Tem DLC tipo de R$ 2,50. R$ 2,50, R$ 5, sabe? É muito baratinho e que adiciona muita coisa legal. Novos personagens, modos de jogo diferentes. Então, pra quem já provou ali Vampire Survivors, depois dá uma olhada que as DLCs são divertidas e vale o preço, sabe? Seria o preço aí de uma Coca-Cola, você compra todas. É. Tem uns aí que. E também é um jogo que você. Se você quiser ser hardcore e pegar na gameplay, você também consegue pegar as coisas da gameplay, mas ele vai demorar. Mas você pagando R$ 2, 1,50, sei lá, você já ganha bastante coisa também do jogo. Isso independente da plataforma, pode ser mobile. Que o preço é o mesmo, os mesmos, a não ser que entre alguma homenagem exclusiva. Switch e ver uma skin do Mario ali. Isso é uma coisa que pode acontecer. Nossa senhora. Isso é uma coisa que pode acontecer, Esse mas daí. o resto é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Inclusive já tá rolando rumor que vai sair Vampire Survivors finalmente com Castlevania. Aí. Então, vai ser a próxima DLC maior aí. Já teve com Contra, né? E agora vai ser com A Castlevania. Konami ganhando trocado aí, ó. Pois é, ué, finalmente, Oh, né? mas é isso. Mas espertíssima. E tem aquelas, né, Léo, que podem até ser caras, mas adiciona muita coisa, igual as do The Witcher que você falou mesmo, né? As duas são enormes e foram indicadas a jogos do ano e etc. Tem do Monster Hunter mesmo, a Iceborne, é uma
É um novo jogo, praticamente. E ela é uma dos casos, igual o do Horizon, que depois lançou já o jogo com ela embutida, né? Uma versão meio que definitiva ali. Então tem algumas que são caras, mas compensa porque é muito conteúdo. Então acaba valendo a pena. O Green Dawn, hoje, se você comprar o Diablo 3, por exemplo, você já consegue comprar de forma completa. Se você quiser comprar Sim. separado lá no Battle.net, isso falando de PC, né? Acho que ele dá uns 5, 10 reais só, cada um. E o jogo é super barato também. Então tem uns que, pra quem jogou o Reaper of Souls aí, sabe que é um baita de uma DLC gigantesca. Então né, Sim. então dá pra você curtir bastante o jogo aí. Então não é só skin, não é só nada, tem bastante coisa e é bem baratinho. O Marvel Snap aí eu só vejo o preço crescer só. Ah, pois é. Mas esse daí já é aquele caso lá, né? Do jogo que é É. grátis, mas que aí ele vai fazendo passo de temporada, vai tentando, né, arrancar dinheiro de quem tá jogando de toda forma. Mas me conta aí, Léo, quais são os seus favoritos? Quais foram as DLCs que te marcaram? As que mais te marcaram aí até hoje? Que você lembra que te bate pronto. Cara, Resident Evil 5, como eu falei, nossa, ele complementa certinho a história, mano. Todos as vírgulas deixadas na gameplay principal, a DLC tira todas as dúvidas e encerra o jogo bonitão assim. Então acho que ele é muito bom. Eu vou colocar assim, é uma DLC que eu peguei mal por ser o final do jogo, mas eu preciso colocar o do Ghost of Tsushima porque é muito bonito, cara. É uma DLC muito bonita, é uma DLC muito divertida de jogar da nova ilha. Então no Ghost of Tsushima é da hora. Eu vou colocar os de expansão, cara. Eu vou colocar o que eu tô jogando recente, que é o Green Dawn, que é praticamente um jogo novo, muita coisa pra fazer, muita missão. E o jogo Green Dawn, pra vocês terem uma ideia, é um jogo que tá sendo atualizado até hoje, mano. Então, tipo, a última DLC saiu em 2022, eu acho, que é o Forgotten Gods, e o jogo ele é de 2006, sei lá, 2007. Sempre tem um patchzinho rodando, sempre tem alguma coisa que os caras corrigem, e os caras estão sempre trabalhando no jogo, cara. Então é um jogaço Green Dawn, assim. Então acho que o mais marcante são esses aí mesmo. Vou colocar também as expansões de Warcraft 3, que são Nossa, muito aí boas. sim, viu? As expansões de Warcraft 3 são muito, muito boas, cara. Frozen Throne, que Putz. saudade. O Nó. pai do Dota, né? Que foi quem criou o modo Dota aí, que hoje é da Valve. Mas o Dota, pra quem não sabe, começou na Blizzard, como um modo de jogo do Frozen Throne, do Warcraft. Pra mim, as minhas favoritas são talvez uma que é antiga, de um jogo que já foi meu jogo favorito por um longo tempo, que é a Undead Nightmare, de Red Dead Redemption. Bom demais. Que era lá no com o John Marston ali, virava meio que um jogo quase de terror, né? Virava um jogo de zumbi. Então era muito boa mesmo, me diverti demais ali na época de Xbox 360. Então, essa daí é uma das que mais me marcou, assim, de ter me divertido bastante. Uma outra que eu não citei aqui, que eu gosto muito também, que é curtinha, mas eu acho que acrescenta muita coisa, é a Left Behind, de The Last of Us. Então eu acho legal ser uma jogabilidade diferente, ela ser mais cinemática, ela não ser imprescindível, mas ela acrescentar ali mais camadas para nossa protagonista ali. Então eu adorei também a DLC. E é grátis, né? E exatamente, então tem isso ainda. Eu não sei se ela já foi lançada grátis, Foi, foi? Desde o foi, início? foi. Ah, Eles bom demais. lançaram o remaster pra Play 4, já trabalhando nesse daí. Aí eles, pra quem tinha Play 4, fez uma atualização gigante e eles lançaram lá
o Left Behind de graça. Ah, sim. Eu lembro de também que esse também foi outro que na versão definitiva já vinha com a DLC junto, né? Ah, duas DLCs muito boas, cara, do The Evil Within. Nossa, as DLCs do The Evil Within são muito bons, cara. Aqui complementa a história. Você joga a parte da mulher e tem uma outra lá, que eu esqueci qual parte que você joga. Mas são duas DLCs excelentes, cara. Assim. Nossa. Ah, não, é só com a menina. É a primeira parte com a menina e depois a segunda parte dela. Então é praticamente um jogo novo que o outro lado da história, né? Da moça lá. Então, nossa, é uma DLC muito boa, mano. É isso aí. Então temos boas opções, né? Em meio de um mar também de caça-níquel, tem algumas pérolas aí. Mas, como eu disse, né? Tem uns que são necessários, mas se os caras pensarem, não precisa de tanto. Né? Dá pra fazer um jogo mais longo junto pra. E daí só ir atualizando, né? Não o jogo necessite desse tipo de coisa. Mas é isso então. Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Tamo junto e contem pra gente qual sua DLC favorita. Indica aí, além dessas que nós falamos aqui, que nós gostamos bastante, indiquem também quais que vale a pena a gente dar uma atenção, que o dinheiro é bem recompensado ali. Isso, e quais vocês odeiam também. Pode colocar aí e a gente vai entender. E coisa ruim da Mais Ibope, então pode colocar também aí que é sucesso. Bora! Valeu, até a próxima. Valeu!